Olá, seja muito bem-vindo ao Sindicato em Ação, um programa, como você sabe, da TV Urbana em parceria com a TV Científico RS. E nestes tempos de isolamento social em decorrência do coronavírus, estamos todos gravando de casa, também em parceria com a RS Rádio, através do programa RS em Pauta, que nos brinda mais uma vez com duas excelentes entrevistas. A primeira delas, vamos estar conversando com Maxwell Bastos, que é vice-presidente da Fundação Cultural Gaúcha, e vai estar falando sobre essa novidade também, decorrência da pandemia do coronavírus, que vai ser o acampamento Farroupilha virtual. Ficou curioso? Então não perca a entrevista para saber mais detalhes. E também ao final da entrevista vai ter uma música de sua autoria, uma linda música que trata sobre o olhar da sua janela. Na segunda entrevista vamos conversar com a Margarete Ferretti, que é prefeita de Nova Santa Rita, que vai nos dar uma notícia maravilhosa, que é a instalação da Amazon, a grande rede de e-commerce mundial, em Nova Santa Rita, no município de Nova Santa Rita. Então não perca! Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, nos ajudar a crescer nas redes sociais. Contamos muito com o seu clique, a sua inscrição no nosso canal e também ative o sininho para ficar por dentro sempre quando surgir um novo vídeo aqui no YouTube. Muito obrigado e um bom programa. Bom, vamos abrir aqui a nossa pauta de hoje, o nosso programa chamando então para o nosso estúdio virtual o vice-presidente da Fundação Cultural Gaúcha, o Maxwell Bastos. Bem-vindo, Maxwell, tudo bem? Boa tarde, Everton. Boa tarde, jornalista Lac. Boa tarde a todos os ouvintes e aqueles telespectadores da Rádio RS que nos escutam aí pelas plataformas e nos veem pelas plataformas de mídia social. Grande prazer estar aqui debatendo com vocês. Estamos à disposição aí para que a gente possa, então, falar um pouco sobre os nossos festejos farroupilhas. Pois é, uma boa tarde aqui para Irismar Tavares, que também já está nos acompanhando aqui através do YouTube. Então, Maxwell, temos aí essas novidades, tá? O isolamento social, a pandemia está afetando todo mundo, né? Todos os setores aí. E a Semana Farroupilha, né? Um evento esperado pelos gaúchos aqui, que na verdade é mais do que uma semana, né? Acaba sendo o mês de setembro inteiro, o pessoal começa a chegar no acampamento, principalmente falando aqui em Porto Alegre, né? E começa a lotar o Parque Maurício Sirotsky ali. Esse ano não vai ser possível. Como é que vai ser? Quais são os planos esse ano? Everton, esse ano de pandemia está fazendo com que todos os setores precisem se repensar. E não é diferente na área cultural. A área cultural, que é uma área de divertimento e que leva um pouco de acalento às pessoas, foi a primeira a parar e certamente será a última a retornar. E dentro desse prisma, a gente tem se reinventado, buscado se reinventar. Por óbvio que nós não vamos conseguir fazer os festejos Farroupilha nos moldes em que era feito, em razão desse distanciamento social causado pela pandemia do Covid-19, mas a gente tem preparado algumas alternativas, estamos tentando viabilizar essas alternativas. E uma das coisas que é bom a gente esclarecer, Everton, é que quando a gente fala em Semana Farroupilha, às vezes as pessoas entendem que é um projeto só. A Semana Farroupilha é uma soma de projetos. Ela tem os festejos que são organizados pelo governo do estado, que é o nosso caso aqui em Porto Alegre, do desfile Farroupilha, né, do desfile temático Farroupilha, que passa ali na Beira-Rio. E também nós temos a cargo da Prefeitura de Porto Alegre os festejos locais, que é o famoso acampamento Farroupilha, que também são duas comissões diferentes que organizam. Nós aqui do MTG e da Fundação Cultural Gaúcha estamos envolvidos em todos eles. E também, quando a gente fala a nível estadual, nós estamos falando de festejos e de ações no estado inteiro. Eu faço parte das duas comissões, junto com o nosso vice-presidente administrativo, que é o César Oliveira, que todo mundo conhece, que é músico, né? Eu sou vice-presidente da comissão estadual, e te confesso que está sendo um grande desafio nós redesenharmos algo que é tão tradicional e tão marcante para o estado, né? Então, a gente tem algumas alternativas que nós estamos colocando. O acampamento Farroupilha em Porto Alegre não vai sair nos moldes em que ele era, né? Então não vai haver o acampamento. Nós levamos um projeto ao nosso prefeito municipal aqui de Porto Alegre de fazer, extrair do acampamento Farroupilha todo aquele ideal que existia lá.
Então, nós vamos fazer uma grande transmissão ao vivo, com multipalcos, onde a gente vai poder levar um pouco, então, da cultura gaúcha para os nossos telespectadores em casa, em razão de que não vai acontecer essa aglomeração de pessoas. Da mesma forma, o desfile Farroupilha também não vai sair nos moldes em que ele era feito, não vai haver, e também nós temos uma novidade que nós estamos trabalhando, a gente já encaminhou o projeto, e provavelmente vem também algo um pouco diferente. Nós pensamos da mesma forma, extrair lá do desfile Farroupilha os valores, e nós fazermos gravações nas cidades que deram, que foram cenários, né, da Revolução Farroupilha, que é retratada pelo nosso desfile de 20 de setembro, e aí, então, fazer episódios e trazer isso para o grande público. Essa é a espinha dorsal dos festejos Farroupilha, em que a gente vai acabar também fazendo a interlocução com todos os municípios aí, para a gente poder fazer uma grande força-tarefa e se reinventar. É nesses moldes que a gente vem trabalhando, Everton. Maravilha. Um abraço aqui para o João Cardias, do CTG Lanceiros da Zona Sul, que está nos acompanhando através do Facebook. Obrigado pela audiência, João. Lembrando assim aos nossos ouvintes que hoje também é dia do quadro Cenário Fiscal RS. O auditor fiscal Jorge Ritter vai estar conosco daqui a pouco e vai falar sobre a tributação do valor adicionado pelo mundo. O que será isso? Valor adicionado pelo mundo. Bom, Jorge Ritter vai explicar aí para nós nessa linha que ele já vem explicando sobre a reforma tributária, um assunto muito importante para nós. Outro tema também que eu quero deixar aqui, lá para o pessoal não esquecer, aproveitando, a gente estava falando com o Maxwell Bastos antes, ele tem música, uma música que ele tem que nos apresentar depois aqui para o programa. A gente não combinou antes, nossa produção não viu com ele, então a gente não vai conseguir apresentar hoje, mas quem sabe mais adiante. E hoje, casualmente, nós vamos abrir um quadro chamado Minha Janela. O que é o Minha Janela? É um quadro onde as pessoas vão mandar uma foto, né? Quem quiser participar, e fica o nosso convite, para que você envie uma foto tirada a partir da sua janela. Né? Seja a foto que for, o ângulo que for, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, explicando por quê. Aí nos manda uma frase também pequena, dizendo o que lhe interessa, né? O que mais lhe conta aquela janela. Né, por que é importante aquela imagem e o que você pensa naquele momento. Hoje, no final do programa, para exemplificar isso e ilustrar, eu vou abrir com a foto da minha janela aqui, uma frase que me remeteu quando eu olho para a minha janela, principalmente naquela foto, tá bom? E também explicando, dizendo qual é a cidade de que você está mandando a foto. Então, o nome da cidade e uma pequena frase, tá bom? Logo mais para o final do programa. Bom, feito essa informação aqui, eu vou passar para o Lac, que está querendo fazer uma pergunta aqui para o Maxwell já. Sim, essa necessidade de reinvenção que tu te referes na tua fala inicial, ela já está acordada com todo o setor, toda a sociedade da cultura regional. Isso ainda está em elaboração? Em que pé está isso? Lá que assim, a gente tem feito uma interlocução muito forte. Eu vou falando dos dois aspectos, porque a gente está envolvido nos dois, né? Nos festejos Farroupilha a nível estadual e também nos festejos Farroupilha aqui de Porto Alegre, junto com a comissão. Ambos as situações, eles advêm de projetos culturais, porque para poder financiar isso, a gente precisa ter linhas de financiamento. Ambos estão, então, tramitando em projetos culturais, via Lei Rouanet e também via LIC, que é a nossa Lei de Incentivo à Cultura. Mas sim, a gente tem feito a interlocução com os entes, com o ente municipal. E nós temos dialogado bastante com o nosso setor, porque, como eu falei no início, para que a gente pudesse se reinventar, a nossa própria sociedade vem dando respostas para formas de nós termos uma interlocução em razão desse distanciamento. Então, muito do que nós fazíamos de forma presencial, elas passaram a ser feitas através da imagem, como agora nós estamos num estúdio aqui, um estúdio que possibilita que a gente esteja os três juntos em razão da tecnologia. Então, o áudio e o vídeo passaram a ser uma ferramenta de distribuição dessas ideias. Então, toda a estrutura que a gente vem desenhando é fundada nessa tecnologia que nos possibilita, então,
levarmos aquilo que a gente antes tinha como forma presencial, e hoje, então, nós temos que fazer de uma forma segregada, com segurança sanitária, e aí poder, então, atingir o maior público possível, né? Esses são os pilares em que a gente tem trabalhado. E o pessoal, na linha da pergunta do LAC, o pessoal tem dado já algum retorno, as pessoas que participam normalmente já têm cobrado alguma coisa de vocês, estão compreendendo que a situação é essa mesmo? Como é que está o público? Everton, agora eu sou formado em Direito, eu sou advogado, né? E eu sempre brinco aqui na Fundação e nas entidades a qual eu estou à frente. As relações humanas, elas são relações que não são absolutas, né? Por mais que você tenha postura de ações que sejam proativas, você não vai conseguir atingir sempre 100% das pessoas. Então, a gente tenta fazer de uma forma que atinja o maior público possível. Mas, claro, não tem, nessa situação em que nós estamos vivendo, a gente não tem como atender todas as expectativas. Mas a gente tem buscado, sim, uma interlocução e buscado conversar com aqueles que são os atores, né? E aqueles que são os nossos telespectadores. E a gente tem tido uma resposta muito positiva em razão disso. Não, maravilha. Porque eu imagino, né, lá que o pessoal deva... Quem vem aqui para o acampamento, sempre no mês de setembro, que a gente brinca com o pessoal de fora, eu tenho amigos que às vezes vêm para Porto Alegre aqui, vêm para conhecer a Semana Farroupilha, né? Não, pode vir no início de setembro, porque no dia 1º já tem carro chegando, as barracas começam a ser montadas, o pessoal não quer saber de esperar uma semana, não, uma semana é pouco aqui. Então eu imagino que o pisar no barro, porque normalmente ali no parque, embora já tenham colocado britas, tenha melhorado bastante a situação, mas sempre dá uma chuvinha, e aí tem a fogueira, a fumaça, né? Enfim, as apresentações culturais, isso aí vai ser uma grande, para o Rio Grande do Sul, acho que é um dos principais perdas, né, desse ano aqui, infelizmente. E vocês sabem, Everton e Lac, que de uma forma muito positiva, e aqui eu quero deixar bem ressaltado isso, a associação dos piquetes que acampam lá foram uma das primeiras a dizer que não, olha, a gente reconhece o valor de toda essa estrutura e do que ela representa para a cultura, mas eles foram os primeiros a dizer, olha, se não tiver condições sanitárias, a gente não vai realizar o acampamento. Então, há uma consciência muito grande nas pessoas e estão todos trabalhando para tentar se expor o mínimo possível a riscos, né? Que bom poder contar, né, com a compreensão da população, isso é o melhor de tudo. Lac. Sim, a cultura tem sido um dos setores mais afetados pela paralisação que a pandemia obrigou. Cultura em todos os sentidos, música, cinema, todas as artes, né? E como é que o pessoal, nesse período, ampliando um pouquinho a nossa discussão, como é que o pessoal está sobrevivendo nesse período? Como é que estão ganhando dinheiro para o dia a dia? Você sabe lá que esse é uma das grandes preocupações que nós temos como órgão diretivo aqui, e nós estamos falando, o MTG hoje tem 1.753 entidades associadas. Nós estamos falando aí de mais de 100 mil pessoas ligadas às entidades de forma direta, e quando nós colocamos uma relação de forma indireta, nós chegamos tranquilamente a 300, 400 mil pessoas envolvidas de forma cotidiana nessas entidades. Todas elas, de uma forma direta ou indireta, elas acabam gerando renda. Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos, antes do início da pandemia, em torno de 100 rodeios por final de semana no Rio Grande do Sul. Oh, que baita número. E todos esses rodeios, existia uma série de pessoas que sobreviviam disso. Eram avaliadores, eram os próprios participantes que tinham premiações, é o cara que vendia pipoca, o cara que vendia churrasquinho, né? Era o cara que utilizava o gado para poder fazer a parte campeira. Então, haviam vários atores envolvidos e que viviam desse setor. Isso é algo que nos preocupou e vem nos preocupando, porque muitas dessas pessoas tiveram que também se reinventar. Muitos deles, inclusive, tiveram que buscar outras alternativas de sobrevivência, porque nós estamos aí desde março com praticamente tudo parado. Então, é um impacto muito grande no setor. E eu estou falando de uma forma específica aqui do movimento tradicionalista gaúcho, mas quando a gente pega teatro, a gente pega música especificamente,
a gente aumenta esse leque muito grande, né? Eu também sou músico e tenho convivido com muitos músicos e a gente nota que músicos de grande porte estão sentindo dificuldade de sobrevivência até pelos custos maiores, né? Então, tu imagina um que tinha uma estrutura, imagina aquele cara que tocava em bar, que alimentava a família tocando em bar, atinge de forma direta e vai ser o último setor a voltar, né? Sim, esses projetos que estão dependendo da Lei Rouanet, eles estão em que patamar, em que etapa eles estão? Finalizando já? Para você ter uma ideia, assim, a gente sempre tem o cuidado de fazer o encaminhamento dos projetos com antecedência. Nós, lá em março, antes de estourar a pandemia, e aqui eu gosto muito de usar um termo da medicina que é profilaxia, antes de existir o problema a gente já queria resolver, nós encaminhamos os projetos que dão suporte aos eventos. Mas como o cenário mudou, esses projetos tiveram que ser modificados. Alguns a gente conseguiu modificar e outros a gente teve que reescrever eles. E, inclusive, existem projetos que estão tramitando que ainda precisam ter a chancela de autorização para que a gente possa fazer captação e aí realizar os eventos. Mas o importante é, todos os setores da nossa sociedade organizada estão cientes dos problemas e estão trabalhando para resolver os problemas. Então, isso a gente não pode negar, a gente tem tido acesso a a sua estrutura de funcionamento do sistema administrativo, tanto municipal, federal ou estadual, à disposição para nos ajudar a buscar alternativas. Vou dar um exemplo. A Lei Rouanet, ela era bem mais engessada para você fazer alterações nos projetos. Com o advento, principalmente da Lei Aldir Blanc, muita coisa se flexibilizou para que a gente pudesse, então, operacionalizar os projetos. Então, eles estão nos ajudando, certamente a gente vai ter prazo viável para realizar tudo. Maxwell, e quem quiser assim, acompanhar e saber exatamente de todos os eventos, tem algum site, alguma coisa que está centralizando todas as informações, assim, para quem quiser entrar no dia a dia e acompanhar ali? Nós temos, a gente tem divulgado isso nas mídias sociais do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Como a gente está envolvido em ambos, a gente tem divulgado isso nas redes sociais. Mas a SEDAC, que é a Secretaria de Cultura, ela tem uma página na internet em que ela traz muita informação também. Esse ano a gente quer implementar, ainda não foi possível, e eu falo gente porque a gente está auxiliando também a SEDAC nisso. A gente quer fazer uma plataforma mais dinâmica, onde o visitante do site possa chegar no site e identificar a cidade que ele estiver, ele vai clicar em cima e vai dizer quais são os eventos que tem relacionados à Semana Farroupilha em cada uma das cidades do Rio Grande do Sul. Então, essa é uma novidade que a gente está trabalhando também, Everton, para poder possibilitar e deixar à disposição aí do nosso povo gaúcho, aí, que é ligado às tradições e certamente ao turismo, à gastronomia e assim por diante. E tem alguma previsão de ficar pronto? De estar disponível? Tudo isso depende dessa liberação dos recursos através das leis de incentivo. Mas a ideia é que a gente disponibilize isso antes de iniciar a Semana Farroupilha, que desse ano especificamente será comemorada do dia 14 ao dia 20, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito municipal. Daqui um mês, portanto, tem um mês. A gente, quanto mais breve possível, a gente conseguir operacionalizar isso, mas a gente já está trabalhando, a gente já está com os projetos todos desenhados, é questão só de nós colocarmos eles em práticas. Tu citaste algumas gravações que serão feitas onde a movimentação farroupilha ocorreu. Tu achas que dá tempo de fazer isso até daqui a um mês? Ainda Sim, da forma em que nós desenhamos, não será longa-metragem. Serão apenas, como eu falei, tópicos extraídos do projeto e daquilo que tem de representatividade no desfile. Nós estamos falando aí de vídeos que não vão ultrapassar 10 minutos. Né? Então, são formas que nós encontramos, Lac, de levar não só o Rio Grande do Sul, mas também além fronteiras. Esse ano, o nosso tema dos festejos Farroupilha Gaúcho Sem Fronteira. Então, a gente quer mostrar que o Rio Grande do Sul, ainda que em tempo de pandemia, nós temos um turismo muito forte, nós temos uma gastronomia muito forte, nós temos uma cultura muito forte, né? E a gente, através desse material, quer, então, levar um pouco do que é o Rio Grande do Sul aí, além das nossas fronteiras do estado. Essa ideia pode, inclusive, ser ampliada para os anos em que não houver pandemia, porque me parece uma ideia muito boa de interação com o resto do Brasil, né?
Nós, quando foi definido o tema pela Comissão Estadual dos Festejos, foi justamente pensando nisso. Nós, e até brincam muito com a gente aqui no Rio Grande do Sul, que nós somos muito barristas, mas a gente precisa pensar a nossa cultura, e o nosso vice-administrativo aqui no MTG, o César, diz muito isso. A gente precisa pensar as nossas culturas fora dos nossos limites. A gente precisa levar o que o Rio Grande do Sul tem, que é rico, né? No seu turismo, na sua gastronomia, na sua capacidade de receber as pessoas de forma acalorada, além das fronteiras do Rio Grande do Sul e também além das fronteiras do Brasil, para que o Rio Grande do Sul seja visto como uma forma atrativa, né? Também como um ponto turístico de relevância, inclusive internacional. Vamos testar então lá, que se a gente consegue rodar a música do Maxwell aqui. Vamos lá? Vamos ouvir sim. A gente ouvir, já encerramos o programa com ela. Vamos lá, só um pouquinho. Aqui. Esperar abrir o arquivo. Ó. Está rodando aí a música, então. Música Na Janela de um Olhar. Letra do Maxwell Bastos de Freitas. Vem casar com o nosso quadro hoje da janela. Quando a noite acampa ao findar do dia, pássaros calam o canto nos arvoredos, lembranças chegam arrastando esporas nestas horas de escuridão e segredos. São nessas tardes que a razão abre a porta, pedindo pouso pra esses mates de ilusões. Por devoção peço paz ao coração, onde guardo amores, desamores e paixões. Que luz é esta que invadiu minha janela? Abre a cancela, ilumina o esquecido, talvez lembranças do que nunca passa. É fogo, fumaça, é tempo consumido. Que luz é esta que invadiu minha janela? Abre a cancela, ilumina o esquecido, talvez lembranças do que nunca passa. É fogo, fumaça, é tempo consumido. Ele vem e derrama gotas de uma vela, queimando os dias no pavio de sua luz. Que força é esta que pateia no meu peito, nos deixa cegos sem saber quem nos conduz. Os olhos choram do jeito lá de fora, quebrando o vidro na janela de um olhar. E nas retinas consumidas por saudade, amargam os sonhos sem direitos de sonhar. Que luz é esta que invadiu minha janela? Abre a cancela, ilumina o esquecido, talvez lembranças do que nunca passa. É fogo, fumaça, é tempo consumido. Que luz é esta que invadiu minha janela? Abre a cancela, ilumina o esquecido,
talvez lembranças do que nunca passa. É fogo, fumaça, é tempo consumido, é fogo, fumaça. Prefeito, a senhora que circula pela cidade, agora talvez um pouco menos por causa do coronavírus, né? Qual é o sentimento da comunidade em relação à chegada da Amazon? Eu imagino que seja de quase euforia. É verdade, de muita festa, na verdade, que o pessoal agora não consegue mais fazer, todo mundo em casa, fechado, e a gente mesmo pedindo, mas houve, assim, foi um momento muito bom, porque parece que deu uma distensionada nas pessoas, que tu sabe que as pessoas estão até ficando doentes, a gente aumentou o número de psicólogos, psiquiatras, dando um atendimento, porque as pessoas estão muito carentes nesse momento. Então, com essa notícia da Amazon em Nova Santa Rita, foi assim, parece, sabe, que abrir uma janela e o dia está cheio de sol. As pessoas se ficaram mais felizes, mais alegres, sabe? Parece que voltou um sorriso pro rosto, pelo menos é o que eu sinto mais através das redes sociais, do telefone, que as pessoas ficam ligando pra gente, né? Porque na medida do possível eu também tenho me cuidado muito, porque não está fácil esse vírus, ele é preocupante, a gente não sabe como ele age. Então, mas foi, sem dúvida nenhuma, uma notícia muito boa nesse momento, né, que a gente está vivendo aqui para a nossa cidade. Foi uma alegria. Que legal. A senhora falou agora em janela, prefeito. Eu me lembrei que na sexta-feira passada, no programa, nós estreamos aqui o quadro Minha Janela, que é um quadro que, inclusive, nós mostramos essa foto aqui, ó, que eu vou colocar nas redes sociais. Ai, que linda. Que é que estreou no nosso programa. Então, fica o convite para quem nos acompanha, para os nossos ouvintes, de quem quiser participar do quadro, manda uma foto da sua janela, tirada a partir da sua janela, qualquer ângulo, e uma informação dizendo em que cidade foi tirada aquela foto e algum sentimento, alguma coisa que queira dizer, uma pequena frase em relação a essa foto. Nós vamos colocar no ar aqui no programa também, tá bem? Já recebemos 2 fotos até o momento, vamos colocar uma por semana aqui. Everton, que lindo, que parabéns. Sabe que ontem o pôr do sol estava tão lindo que se eu tivesse tirado uma foto eu ia te mandar hoje aqui da janela da minha casa, porque estava tão lindo o pôr do sol. Ontem nós estamos no inverno e estava assim maravilhoso, frio, né? Mas um sol lindo. Que bom, parabéns pelo programa. Isso aí, a gente precisa desse calor, né? De olhar para fora, de enxergar outras coisas, porque é um momento difícil e a gente ainda tem que encontrar coisas boas para se agarrar. É verdade. Sabe que uma coisa que foi interessante também, que quando nós lançamos esse desafio, digamos assim, para os nossos ouvintes, teve aqui uma participação do Maxon, que é do MTG, né? Ele estava falando conosco aqui sobre como vai ser as festas farroupilhas virtuais nesta semana, e aí ele nos mandou, durante o programa, ele saiu aqui do ar para entrar o quadro que teve fechando o programa, e aí ele me mandou para o WhatsApp uma música que falava exatamente sobre o mesmo assunto, que era uma janela, né? O olhar de uma janela. Até eu vou tocar um trechinho aqui para vocês lembrarem aqui, ó, quer ver? Ó. A vida é assim. Não, perdão, não é essa aqui, é uma outra. Essa é uma propaganda nossa que nós vamos rodar daqui a pouco. Olha aqui. Quando a noite acampa ao findar do dia, pássaros calam o canto nos arvoredos, lembranças chegam arrastando esporas nestas horas de escuridão e segredos. São nessas tardes que a razão abre a porta, pedindo pouso pra esses mates de ilusões,
Bom, aí só um trechinho, então, da música Na Janela de um Olhar, da letra do Maxwell Bastos de Freitas, que esteve no programa aqui conosco na sexta-feira da semana passada. Olha, quem não conseguiu acompanhar o programa, sugiro dar uma olhadinha lá no YouTube, no Facebook, foi muito legal. E casou, prefeita, casou tão certinho a imagem dessa janela aqui, vou botar de novo aqui na nossa tela, que uma luz entrando e a letra dizia que luz é essa que chega na janela. Muito lindo, muito lindo. Que lindo. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul a nossa tradição, as nossas músicas muito lindas, tem umas letras maravilhosas. Né? Então, agora nesse momento tão bom a gente ficar ouvindo, refletindo. É verdade. Quero dar um abraço aqui para Maria de Lourdes Gomes Pedroso, que está participando conosco, a Erismar Tavares também, o Vicente Busatti, que ele diz: o incentivo que os municípios e o Estado devem dar é uma educação de alta qualidade. O Vicente Busatti, que é auditor fiscal da Receita Estadual, comenta de novo aqui, ó, por que o sujeito cidadão educado não passa dificuldades em qualquer lugar do mundo? O sujeito cidadão sem educação passa dificuldades mesmo na bonança, né? Que legal o comentário aí do Vicente Busatti. Com certeza, e agora a gente também, né, numa preocupação enorme para o retorno às aulas, então tudo isso, eu concordo plenamente aqui com a auditora, a educação é a base, fundamento de tudo, e cabe a nós gestores também incentivar muito, cursos, formação, enfim, muito obrigada, auditor. Prefeita Margarete, a senhora disse que agora em setembro já a Amazon pretende começar a funcionar, né? Suponho, então, que o habite da área já está tudo regularizado lá, está tudo acertado? Praticamente, deveremos estar entregando agora nos próximos dias. Fica na área industrial do município, é uma área específica? Sim, é específica, é na região na 386, que é justamente na chegada ao município, logo depois do Rio dos Sinos, e é propícia mesmo para esse tipo de trabalho ali dentro do nosso plano diretor. Sim, a senhora poderia falar também que outras indústrias nessa área já se instalaram em Nova Santa Rita, porque, como a senhora disse, tem a área industrial, né, tá bem equilibrada, e tem a produção agrícola do agronegócio, do pequeno negócio, né, que é muito importante para nós. Nós temos também o centro logístico aqui, Açorianos, que daí fica na entrada do outro bairro Sangafunda, onde tem a Transaçoriana, que liga o município ao Vale do Caí, lá Portão, Capela. Então, ali também se desenvolveu outro parque logístico muito interessante, que é onde vai se instalar agora a Modular, e nós já temos lá a Plimor também. Então, tem 2 parques logísticos bem interessantes nessa área. E depois nós temos outras, né? Nós temos ali no bairro Morretes, que é a mais antiga aqui da cidade, que é a Simpor, que é Cimentos, né? Que era a antiga Simbagé, também é uma forte arrecadadora aqui no município, uma empresa grande, né? Então, que também, só que daí essa fica mais no interior da cidade, no bairro, mas que também é divisa com o Rio dos Sinos. Qual é a população do município, prefeita? Como, desculpa? A população do município. Estamos com quase 29 mil habitantes. Ótimo. E o que a senhora imagina que vai ter de incremento de renda aí com a instalação dessa empresa aí? A gente ainda não conseguiu mensurar aí os números, né? Já estamos, a nossa Secretaria da Fazenda já está com trabalho lá para tentar ver, mas a gente acredita, porque como vai tirado aqui é ICMS, e como vai ser emitida aqui as notas, acreditamos que vai ser bem significativo. E nós aqui, desde que quando eu assumi aqui em 2013, a nossa arrecadação era em torno de 42 milhões. E agora nós estamos prevista para esse ano, pode sofrer algumas alterações esse ano, né? Mas em torno de 152 milhões. Então, houve uma melhora significativa, mas a gente também fez o plano de mobilidade urbana, né, o plano diretor, a gente também fez, como a gente diz, o tema de casa, para tornar possível, para preparar, né, o município para receber esses novos empreendimentos. Era nessa linha mesmo que eu encaminhei essa pergunta, prefeito. O que o município faz para atrair, né, tantas empresas e chegarem até o município?
É isso aí, a gente até chegamos a ganhar aqui, até pelo Sindifisco, o prêmio de prefeita gestora no ano de 2016, porque a gente fez justamente isso, né? Criamos a sala do empreendedor, desburocratizamos, agilizamos os serviços, e é isso que as empresas querem também, que o município seja mais ágil, né? Acolha bem e também resolva as demandas que são necessárias para se instalar uma empresa. E, logicamente, né, a nossa situação geográfica que nos ajuda e nos contribui muito para que... E a gente sempre tem uma boa relação, também corre um pouquinho atrás, né, faz a nossa parte, né, nos apresentamos, como se diz. Tá certo, ó, o Vicente Busatti, que está nos acompanhando, está colocando mais comentário. Parabéns, prefeita, por essa administração que atrai investimentos, mesmo sem incentivo fiscal, ou seja, entregar recursos escassos que farão falta em outros setores do município. Essa é uma das grandes vantagens, né, prefeita, é conseguir atrair as empresas, atrair os empreendimentos, mas sem precisar abrir mão de recursos, porque os recursos são dos cidadãos, que abrem mão de recursos, né, acaba... Enfim, e essa guerra fiscal aí, como a gente sabe que existe no Brasil todo, ela não faz bem para ninguém, porque é só para as próprias empresas, muitas vezes, né? Exatamente, e a gente quer, e o município, que é o poder público que cuida das pessoas, que tem que estar respondendo para a saúde, para a educação, para o emprego, né, escolas, creches, então eu também não acho justo vir aqui, imagina, uma empresa forte, que tem um enorme lucro, querer tirar do município, né, que vai fazer falta, sem dúvida nenhuma. Então a gente tem dialogado muito francamente isso, e a gente tem conseguido, sabe, com raras exceções, né, a conseguir avançar, trazer as empresas, ter uma relação boa, um atendimento bom. Uhum. E esse parque logístico existente atualmente no município, prefeito, ele ainda suporta receber mais empreendimentos? Esse aqui da 13SB ainda suporta, digamos, mais um pavilhão aí desse tamanho. Depois ele não tem mais, mas daí nós temos o Açorianos, que ainda tem um bom espaço ali para crescimento, para receber outras empresas. E os parques, eles são do município ou é da iniciativa privada? Iniciativa privada. Iniciativa privada. Uhum, tá. Quem sabe aí fica a possibilidade também, né, já que eu estava lendo agora há pouco essa notícia de que a Amazon está entrando na área de alimentos, de distribuição de alimentos orgânicos, de alimentos ecológicos, quem sabe não faz mais uma dobradinha com o município aí, né, que já tem produção. Imagina, e nós temos aqui também uma agroindústria, eu sabe que eu não sabia, agora tu falando isso, eu já vou tomar conhecimento melhor disso aí. Não, né? Bem legal. Tá certo, prefeita, queria lhe agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, também a prefeita que é vencedora, né, do Prêmio Gestor Público, como a prefeita mesmo falou, nós temos um quadro, prefeita, todas as quartas-feiras aqui, que estamos convidando prefeitos e gestores municipais vencedores do Prêmio Gestor Público nas edições anteriores, porque este ano, obviamente, não está tendo, em função da pandemia, né, nessa quarta mesmo, nós já temos uma outra pauta sobre linkar com a questão do Prêmio Gestor Público, a retrospectiva de 18 anos do Prêmio Gestor Público, mas hoje a pauta com a senhora aqui era sobre a Amazon, né? Então nós focamos nesse projeto da Amazon, mas a prefeita e o município é vencedor com o Núcleo de Gestão Estratégica e Acompanhamento de Projetos em Ações, recebeu o prêmio especial, que é o prêmio máximo do Prêmio Gestor Público, em 2016, e depois menção honrosa em 2017. A menção honrosa é dada àqueles projetos, né, vencedores que continuam em atuação, no mínimo no mesmo patamar que estava quando venceu, ou se evoluíram, né, se cresceram. Então, parabéns, mais uma vez, prefeita, aí pelos projetos, parabéns aí pela Amazon, por essa atração dessa grande empresa aí, geração de empregos para o município, e fica aqui o nosso abraço e o espaço aberto também para quando a senhora quiser fazer alguma divulgação aí da Amazon, divulgação de empregos também, vamos até divulgar empregos aqui, né, lá para a nossa região. Um grande abraço, prefeita, muito obrigado. Tá certo, muito obrigada a você, Everton, Lac, aos ouvintes aí de vocês que participam, um grande abraço, né, cuidem-se muito, né, porque não está fácil para todo mundo, mas a gente tendo fé, vontade de trabalhar, a gente segue em frente. Parabéns pelo programa, gostei muito de dialogar aqui com vocês, sucesso aí, que mais janelas se abram, com mais sol, com mais flores, para que a gente volte a sorrir mais agora nesse
novo período. Grande abraço, que Deus nos proteja. Grande Tchau. abraço. Vamos esperar a foto da sua janela, hein? Quando quiser, manda ali para nossa produção que a gente coloca no programa. Tá bem, vou caprichar. Tá bom. Tchau, Pepe. Tchau. É isso aí, Lac. Que maravilha, né? Coisa boa trazer boas notícias para cá também. Emprego sempre é uma boa notícia, ainda mais aqui numa cidade do nosso Vale do Rio dos Sinos, ali pertinho de Novo Hamburgo, São Leopoldo, né? Uma região, como disse a prefeita Margarete, muito bem posicionada aqui no nosso estado, que está aí conseguindo trazer a Amazon para cá. Muito bom, uma ótima notícia. Perfeito. E isso aí são notícias boas que nós precisamos, né? Nesse momento de dificuldade da sociedade, de desemprego, essas notícias são sempre saudáveis e nos entusiasmam. É isso aí, que maravilha. Bom, vamos agora então encaminhar para o quadro Economia com o auditor fiscal Christian Azevedo, que já está chegando por aqui e vai falar conosco aí, né, sobre essa pauta tão importante. Seja muito bem-vindo, Christian. Obrigado, Everton. Boa tarde para ti, para o LAC, para os nossos ouvintes. Pois bem, eu estava aqui acompanhando o programa com a prefeita de Nova Santa Rita e me chamou a atenção justamente esse comentário final do LAC. As boas notícias. E boas notícias é o que a gente está precisando, mas nós temos boas notícias praticamente todos os dias. Só que já é algo bastante difundido no meio jornalístico que notícias boas, eu digo notícias sobre fatos positivos, infelizmente não geram grande repercussão, né? Coisas boas acontecem todos os dias. É um prefeito como a prefeita Margarete de Nova Santa Rita, que consegue, através de um projeto inovador, trazer benefícios para a sua cidade, a melhor indicadores sociais, o trabalho comunitário realizado por um grupo de vizinhos de um bairro, doações que um grupo de empresário faz para famílias carentes. Tudo isso, muitas vezes, passa despercebido pelo grande público. As motivações para isso são um grande desafio da psicologia, da antropologia e da sociologia, porque, afinal, parece algo que, se não é humano, pelo menos é algo, infelizmente, arraigado na nossa cultura, na nossa sociedade, nos tempos em que vivemos. Nas palavras de Renato Russo, a violência é tão fascinante. Pois bem, é assim. As notícias ruins que se disseminam, e na grande parte das vezes não é culpa da imprensa, boa parte das vezes, isso são as próprias pessoas que repercutem isso nas redes sociais, e é assim tanto na área de variedades, quanto na área de política, mas também em economia. Pois bem, eu trago aqui mais uma vez a questão da desistência do Mercado Livre. Eu tenho participado de algumas lives e frequentemente a questão do Mercado Livre vem à tona por pessoas, as mais comuns, né, que trazem de novo como forma de criticar, de reclamar, ou seja, a repercussão ainda não terminou. Tanto é que o caso este da Amazon, que é a primeiro lugar no mundo em e-commerce, estando mais de 10 vezes acima do faturamento do segundo lugar, que é a Alibaba, e o Mercado Livre, que nem entre os 10 aparece, entre os 10 maiores do mundo. Pois bem, a questão de trazer a Amazon para a Nova Santa Rita, gerando o dobro de empregos, não teve a mesma repercussão. Foram inúmeras as manifestações de indignação por o Mercado Livre não ter se instalado, ter desistido de se instalar, e essas manifestações têm se propagado até hoje. O empreendimento do Mercado Livre, como eu disse, previa geração de 500 empregos e, lamentavelmente, não se efetivou. Pois a maior empresa de e-commerce do mundo, a Amazon, está vindo para Nova Santa Rita, e apesar de ter sido anunciada a estimativa de geração do dobro de empregos, ou seja, 1.000 empregos, como disse a prefeita Margarete, a notícia teve pouquíssima repercussão. Fora nós aqui da RS Rádio, eu vi apenas um anúncio nos principais veículos, mas um anúncio que não teve toda aquela repercussão e não serviu para pessoas comuns dialogarem no seu dia a dia e fazerem postagem nas redes sociais, como até agora tem servido a questão do Mercado Livre. É como diz o ditado, notícia ruim voa, né?
e não se viu a notícia boa se propagar da mesma forma. A instalação do centro de distribuição da Amazon em Nova Santa Rita significa muito mais do que a simples geração de empregos, o que, sem dúvida, já justificaria o empreendimento. Significa maiores facilidades e a possibilidade de preços mais baixos aos consumidores gaúchos, maior acesso de empresas gaúchas a mercados de fora do Rio Grande do Sul, porque a Amazon ela é uma distribuidora, assim como o Mercado Livre, é uma empresa de e-commerce, faz a intermediação entre consumidores e empresas que vendem. O aumento na renda e o efeito multiplicador decorrente da geração de empregos diretos e indiretos, aquecendo a economia, como bem ressaltou a prefeita. Oportunidades para a geração de novos negócios que virão em consequência do aumento dessa renda, desse efeito multiplicador na economia, decorrente do aumento na demanda por bens e serviços. E, por fim, como a prefeita também salientou, um incremento na arrecadação de impostos, com retorno direto na melhoria da prestação de serviços públicos à população de Nova Santa Rita e também do Rio Grande do Sul. Ou seja, não é pouco. A prefeita tem toda a razão em comemorar, a comunidade de Nova Santa Rita tem toda a razão em comemorar, e deveria a sociedade gaúcha e aqueles mesmos que ainda continuam criticando o governo do estado por supostamente ter falhado ao não manter o mercado livre aqui no estado do Rio Grande do Sul, esses mesmos também deveriam comemorar, pelo bem da coerência, não é mesmo? Se um empreendimento deixou de se instalar, uma outra empresa que é muito maior, do mesmo ramo que venha a se instalar, deve ser fruto também de comemoração. Lamenta-se por um lado, com razão, mas comemora-se por outro também. Boas notícias, como disse o LAC, é tudo o que nós precisamos nesses dias de hoje, e boas notícias vão servir para nós melhorarmos a imagem do nosso estado como um grande polo atrativo para empresas. Polo atrativo para empresas que não está alicerçado em guerra fiscal, que não está alicerçado em queda de arrecadação no longo prazo, que é a consequência da guerra fiscal, que não está alicerçado em uma complexificação do sistema que sempre acontece quando se concede um benefício pontualmente a uma empresa ou outra. É disso que nós precisamos e é isso que nós devemos comemorar. Parabéns, prefeita Margarete, parabéns, comunidade de Nova Santa Rita. A vida é assim, sempre cheia de surpresas, boas ou ruins. Precisamos estar preparados e unidos para enfrentar as adversidades. Contem conosco na busca das melhores soluções e resultados para o nosso estado e para a nossa gente. Neste momento, fique em casa para ajudar a acabar com a pandemia. Todos contra o coronavírus. Sindifisco RS. Auditores Fiscais, Receita para Crescer. A vida Vamos é aí, assim. então, Laqui, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa, agradecer ao Christian pelo comentário de economia hoje, muitos esclarecimentos aqui, muitas informações. Vamos então ao comentário de política com o jornalista Luiz Augusto Kerr. Olha, Everton e ouvintes, telespectadores, o Christian tocou num ponto muito relevante para a mídia, que é a boa notícia e a notícia ruim que dá audiência. Essa é uma longa discussão, eterna discussão do jornalismo. O que vale mais, qualidade de informação ou audiência? Essa briga está em todos os lugares, todas as mídias, rádio, jornal, televisão, pela internet, em todos os lugares. Audiência ou qualidade de informação, aquilo que é importante para a sociedade. Pois também essas mudanças estão sendo questionadas nacionalmente no governo Bolsonaro. O que é importante para o governo Bolsonaro? O que é mais relevante para o país? O governo Bolsonaro agora deu uma guinada, uma metamorfose no mito, mudou completamente o rumo. Será que ele vai continuar assim? Não se sabe. Essa é uma possibilidade que pode durar por tempo pequeno, a dúvida de todos nós. Bolsonaro ficará quieto como está, fará coisas positivas como parece que quer fazer, enfrentará a área econômica que quer vender estatais e apoiar e manter o teto de gastos totalmente eficiente, controlando qualquer ajuda ao cidadão.
Não se sabe se isso vai continuar assim. Mas uma coisa se sabe, Bolsonaro, que tem origem, dá para se dizer lá entre os militares, ele foi expulso, pelo que se sabe, né? Correu um processo, Geisel, inclusive, se manifestou, o ex-presidente, nesse processo, Bolsonaro foi expulso por um mau comportamento. Mas hoje ele se agarrou nos militares e vejam só o que ele fez agora. Para 2021, vejam só, senhores e senhoras, o Ministério da Defesa, aquele que cuida das guerras que o Brasil tem no exterior, temos muitas guerras, muitos assuntos externos para conter as violências de países que querem invadir as nossas fronteiras. O Ministério da Defesa terá um acréscimo de 48,8% no orçamento. 48,8%, vocês ouviram bem. O que vai fazer com que o orçamento no ano que vem para a defesa suba de 73 milhões para 108 milhões. Enquanto isso, o Ministério da Educação, que não serve para nada, né? Para que a educação? Não serve para nada. Ele vai cair de 103 bilhões para 102 bilhões. Resultado, o Ministério da Defesa terá 5,8 bilhões a mais do que a educação no ano que vem. Tá certo, a gente não precisa educar ninguém. Não precisamos de escolas, as crianças não precisam de tranquilidade, de merenda, não precisam de nada. Agora nós temos, né, Everton, que nos proteger dos ataques que vêm do exterior. Nossas fronteiras estão sob ataque constante de países que querem nos invadir. Acho que é isso, né? O que tu acha, Everton? Acho que é isso. Eu ouço isso com profunda tristeza, Lac, porque à medida que tu estava falando, eu estava me lembrando daquela cena, aquele cenário que eu cresci vendo, né, onde os militares, as famílias de militares tinham uma vida razoavelmente boa, mas a pobreza no Brasil era gigante, a fome e a miséria no Nordeste era gigantesca, e exatamente isso. Não se investia em educação, mas se investia em exército, em armas, em questões de defesa. Só para ter uma ideia lá, que eu estava vendo um conteúdo essa semana, a frota aérea de caças dos Estados Unidos, ela é igual ao total das outras do mundo, basicamente. Né? México tem uma frota boa, a do Brasil, olha, 100 e poucas aeronaves de caça, e aí tem algumas que chegam a 900 aeronaves de caça, outras a 1000 e pouco, Irã, Coreia do Norte, são grandes potências em caças, né, aviões de caça, e os Estados Unidos bate todas. Então, para que no Brasil a gente precisa investir tanto assim, talvez em defesa, se na verdade a gente não consegue se defender tanto dessas ameaças externas, como tu mesmo diz? Não sei que ameaças externas são essas. Será que a Argentina quer nos invadir? Será que o Irã, a Coreia do Norte, algum país está querendo nos invadir? Ou, eu já ouvi dizer muito dos próprios Estados Unidos têm interesse na Amazônia. Bom, nós não podemos entrar em guerra com os Estados Unidos nem que a gente queira. E o Brasil é um país de paz. É um país de paz. Precisa mais de educação. Eu concordo contigo lá. Escuto isso que tu falou lá com tremenda tristeza, para ser bem sincero. Tremenda tristeza. Bom, vamos encaminhando aqui. Infelizmente, são os fatos negativos que a mídia é obrigada a trazer, porque são fatos verdadeiros. Não se trata aí, nesse caso, do que é positivo e do que é negativo. São fatos. É a realidade. É o que a LDO, que agora vai ser votada em setembro no Congresso, terá que apreciar. Um orçamento para o Ministério da Defesa maior do que o orçamento para o Ministério da Educação. Isto é de entristecer qualquer um. Muito embora, diga-se de passagem, Arthur, e tu vai concordar, só para encerrar, que o nosso exército, os nossos militares merecem respeito, merecem ter equipamentos e uma vida de qualidade. O que é constrangedor é que a educação não mereça, parece, o mesmo tratamento. A educação tem que estar em 200 bilhões e o exército em 130 bilhões. Mas a educação é mais importante do que as armas. Não está aqui uma questão de não merecer. Merecem e já tem. Os militares vivem bem, têm suas casas, têm seus salários, se aposentam, né? Tem aquela questão, inclusive, que deixavam a aposentadoria
para as famílias, enfim, as filhas de generais, netas e bisnetas de generais, tinha questões também a serem consertadas, mas os generais, dentro da realidade brasileira, os militares têm uma vida, sim, bem melhor em questão de aposentadoria, também bem melhor do que a média brasileira. Então, sim, precisam ter uma boa vida, nada contra os nossos militares. Imagina, nós temos amigos, familiares que são militares e não temos nada contra eles. Mas nessa comparação com o investimento em educação, a gente sabe que o Brasil precisa muito, Lac. E tem questões que inclusive, eu já trouxe aqui. As questões dos militares que... ali tem que ser analisado algumas coisas também. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União, uma denúncia do Intercept Brasil, estava dizendo que o TCE, Tribunal de Contas da União, perdão, o TCU, estaria passando a mão sobre 5 generais que fizeram compras erradas, né, gastaram mais de 200 milhões errados do dinheiro público, e depois essa compra foi desfeita, e aí depois fizeram um novo contrato onde comprava menos carros com o mesmo valor de antes, ou seja, um valor unitário maior, mas simplesmente para justificar e fechar as contas. Bom, pode errar, o Exército pode errar, também pode errar, porque ele é tão humano quanto qualquer outro. Mas esses dados que tu trouxe aí, eu sinceramente fiquei muito entristecido com isso. Então é isso, terminamos mais um Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Científico RS e também em parceria com a RS Rádio. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, você que é novo aqui no YouTube, e também clicar no sininho para ativar as notificações. Isso é muito importante para nós. Nos vemos no próximo programa aqui na TV Urbana e também na TV Científico RS. Até mais. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.